Olá, amigos e amigas. Dando continuidade aos nossos estudos da obra O Consolador, hoje vamos conversar um pouco a respeito da organização da obra, da estrutura que Emmanuel conferiu ao seu texto. Naturalmente, conhecendo Emmanuel como conhecemos, conhecendo o seu cuidado, o seu esmero na produção de seus textos, sabemos que a escolha da estrutura não foi ao acaso. Ele queria também nos transmitir, a partir dessa organização, informação. Uma informação que está para além daquela primeira leitura, daquela primeira visão. Aliás, essa é a característica de espíritos sábios, a capacidade de comunicar em múltiplos níveis, não apenas naquele nível mais superficial do texto, mas em níveis mais profundos, por exemplo, a partir da organização das ideias no texto, da concatenação e do encadeamento dessas ideias. Emmanuel, como espírito sábio que é, assim procede também. Percebemos isso muito claramente no Evangelho, por exemplo, essa capacidade de Jesus de concatenar ou de condensar tamanho conhecimento em tão pouco espaço. Por exemplo, em suas parábolas, que apresentam diversos níveis de entendimento segundo a evolução do espírito. Quanto mais o espírito ganha em sublimação de sentimentos e, portanto, em clareza espiritual, em acuidade espiritual, mais o espírito consegue penetrar nos textos, nas lições de Jesus, extraindo dali o conteúdo imortal e imperecível. Então, Jesus, como sábio dos sábios, demonstrava ao máximo esse atributo dos espíritos sábios de condensar muita informação em pouco espaço. Em uma fala de Jesus, em uma lição, em uma frase, há um universo de sabedoria a desbravar. Assim também Emmanuel, em menor escala, naturalmente, mas com essa escolha da estrutura, ele está nos mostrando essa comunicação em múltiplos níveis para quem tem olhos de ver. Mas antes da gente entrar na estrutura em si do texto, é importante a gente lembrar de alguns aspectos que ele trabalha no prefácio da obra. O primeiro deles, Emmanuel deixa claro que não tem a pretensão de fechar equacionamento a respeito das questões e dos temas trabalhados no texto, no livro. Ele, como nós, é um espírito em evolução, que galgou muitos degraus, chegou a um patamar evolutivo mais elevado que o nosso, mas ainda é um espírito em evolução. E do patamar em que se encontra, pode contribuir com a visão que já tem, reconhecendo, estando plenamente consciente de que espíritos mais elevados terão uma visão ainda mais abrangente dos temas que ele aborda. Portanto, ele não tem a pretensão de fechar assunto a respeito disso, ou de qualquer tema, porque ele sabe que o progresso se fará e serão ainda mais aclarados e esclarecidos segundo nos tornarmos, ou na medida em que nos tornarmos aptos para isso. Então ele vem trazer a sua contribuição do plano que se encontra, claro, um plano mais elevado que o nosso. Daí a importância de estudarmos sobre isso para buscarmos também nos alçar a esses novos planos. Outro ponto que ele esclarece é a dificuldade que ele e outros espíritos encontram no plano imortalista em que estão de traduzir para o plano aqui de nós encarnados as ideias e as verdades que lá possuem. Falta a eles métodos de analogia, de comparação, porque nós ainda carecemos desses elementos de apreensão desses conceitos. É como se eles tentassem explicar, como se a gente tentasse explicar para uma criança que ainda está nas operações básicas de aritmética o cálculo diferencial. Ou, por exemplo, quando a gente dá uma partitura para alguém que não sabe nada de teoria musical, aquilo para ele é uma figura. É um monte de elementos gráficos que não dizem nada, porque falta nele os elementos para a apreensão e o entendimento daquilo. Emmanuel está falando justamente dessa dificuldade que eles encontram, dizendo que muito do conhecimento que tem no plano em questão é para nós ainda inabordável, porque nos falta, por exemplo, um sentido, uma faculdade, uma maior clareza de visão espiritual, uma maior acuidade do espírito. Então eles têm de buscar elementos didáticos e pedagógicos para favorecer a compreensão desses conceitos. Daí a gente entende um pouco melhor
a importância dessa organização. É como se ele estivesse falando para nós qual o melhor caminho de apreensão daquele conhecimento na obra. Qual o melhor caminho de construção desse conhecimento. Aí a gente entende a ordem que Emmanuel dá, com a divisão em 3 partes. Primeira das partes, ciência, depois filosofia, depois religião. Primeiro, aquilo que diz mais respeito à nossa realidade aqui enquanto encarnados, a matéria. A ciência que desvenda, descobre as leis da matéria, algo que nos toca de maneira mais próxima. Então, por isso ele começa com a base ali da ciência. Depois, num caminho de maior abstração, de maior transcendência, passa a filosofia, trabalhando aspectos mais relacionados ao pensamento, à razão, à lógica, aos aspectos interiores da criatura, ou seja, um nível de maior espiritualização. Saindo um pouco do plano aqui da matéria e indo para níveis mais elevados de transcendência. Chegando, por fim, à religião, no terceira parte do livro, que trata de aspectos ainda mais abstratos, ainda mais transcendentes, a criatura buscando os próprios atributos do Criador, buscando desenvolver esses atributos que traz em germe em si mesma. Então a gente percebe esse caminho de espiritualização, né? Esse caminho de partir daquilo que nos é mais próximo para aquilo que nos é mais desconhecido. É o próprio fundamento da pedagogia, né? Partir daquilo que nos é mais próximo para aquilo que nos é mais desconhecido. Tomar essa base e tomar esse caminho em direção ao desconhecido. Então é assim que Emmanuel constrói a sua obra, buscando, naturalmente, recursos didáticos para favorecer a nossa compreensão. Lembrando, como a gente já falou no vídeo passado, que isso nos remonta à própria história da doutrina espírita, né? Ao próprio processo de surgimento da doutrina espírita. Primeiramente, aquilo que tocava mais os sentidos, os fenômenos, né? Aquilo que dizia mais respeito à ciência, ao material. A partir desses fenômenos, desdobra-se uma filosofia. Os fatos dos fenômenos trazem ou nos levam a reflexões a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, a respeito do universo, que se consubstanciam aí numa filosofia, num corpo filosófico, que por sua vez acarreta para cada um de nós consequências morais ou consequências religiosas, utilizando aí essa equivalência dos conceitos, que é, por exemplo, quando a partir do conhecimento da vida após a morte, das consequências da colheita dos atos na vida presente após a morte, isso acarreta para mim uma consequência moral de renovação ou de cuidado com os meus atos aqui enquanto encarnado. Então a doutrina espírita se construiu assim. Primeiramente aquilo mais material, ciência. Depois aquilo mais filosófico, né? Filosofia. Por fim aquilo mais do âmbito da esfera moral, da religião, que é a consequência desses passos anteriores. Então a gente percebe esse esforço de Emmanuel pedagógico para a gente entender melhor tudo o que está condensado ali nessa obra. Mas o fundamental também, e ele vai trabalhar isso no prefácio, é que o objetivo dele com essa obra era mostrar a luz espiritual que perpassa todos esses conceitos e todas essas realizações humanas, em todas as frentes, seja na ciência, na filosofia ou na religião. Mostrar os ascendentes místicos por trás de tudo isso. É essa a expressão que ele usa, ascendentes místicos. Isto é, mostrar que como tudo isso está conectado, como tudo isso está interrelacionado, influenciado, que está pelas forças espirituais que regem a evolução e o progresso no orbe. Naturalmente, o Cristo, seus prepostos, que comandam, que coordenam todos esses processos de desenvolvimento da humanidade e da criatura nas diversas frentes. E, claro, em primeira e última instância, o próprio Criador, o alfa e ômega de todas as coisas. Então, o que Emmanuel está falando é que o seu objetivo principal com essa obra é mostrar a inter-relação entre esses 3 aspectos, entre ciência, filosofia e religião, na construção da evolução, no desdobramento da evolução da criatura e da sociedade como um todo. Mostrar esse ascendente místico que conecta, que costura, que une todas as coisas. E aí a gente entende melhor a ideia do triângulo, do tríplice aspecto da doutrina espírita.
Porque um triângulo só é triângulo porque os vértices estão conectados uns aos outros. Os vértices separados não formam um triângulo, mas quando eu os conecto pelas arestas, quando eu crio esses elementos de conexão, quando eu enxergo essa conexão entre eles, então eu tenho um triângulo. Então o que ele está dizendo é que a doutrina espírita é esse triângulo justamente por isso, porque ela vai nos ensinar a fazer essa conexão desses três aspectos. Conectar ciência com filosofia e com religião. Então uma descoberta da ciência desdobra também alguma renovação da filosofia, que por sua vez desdobra também alguma renovação na religião. Uma nova revelação espiritual no aspecto da religião vai desdobrar alguma coisa no aspecto da filosofia, que por sua vez vai redundar em outra coisa no aspecto da ciência. Então o que Emmanuel está mostrando, e aí a figura bonita desse triângulo, é essa inter-relação entre os três vértices desse triângulo. E o mais interessante, não por acaso, quando nós unimos esses três vértices, a figura resultante, um triângulo, lembra também uma seta para cima, nos mostrando que o resultado da conjugação harmoniosa desses três aspectos é a evolução ou a ascensão espiritual da criatura e da humanidade como um todo. Quando eu conjugo ciência, filosofia, religião de maneira harmônica, quando eu percebo essa inter-relação, essa conexão a todas elas, eu percebo então essa seta ascensional, o resultado desse processo que é a elevação de cada um de nós. Veja como isso é bonito. O objetivo da obra é mostrar essa conexão, não só a nível macro, por exemplo, com as três partes principais, mas também a nível micro, porque a gente vai perceber esse triângulo, por exemplo, em cada resposta de Emmanuel. Uma resposta referente a uma questão da ciência, Emmanuel vai colocar lá elementos da filosofia e elementos da religião, mostrando para nós como esse triângulo está presente em todos os aspectos. É mais ou menos aquela ideia que a gente tem na física, por exemplo, de fractais, ou na matemática, que a figura que forma o todo é também a figura que forma as partes. Então, numa visão mais ampla, eu tenho um grande triângulo. E aí, quando eu vou fazendo um zoom, eu vou percebendo que esse grande triângulo é formado também por triângulos menores. Essa é a ideia interessante do fractal. Então, eu tenho as três partes principais, mas eu vou perceber que essas três partes se encontram em cada resposta, mostrando essa interconexão que é a ideia do triângulo. Além do mais, e ele vai trabalhar isso também no prefácio, o triângulo lembra a ideia de trabalho em equipe, de trabalho em conjunto, mostrando que só quando a gente trabalha, cada um com a sua contribuição, quando nós unimos esses esforços, a gente tem ascensão espiritual. O trabalho em equipe gera elevação, essa seta apontando para o alto, em que cada vértice contribui com um aspecto, contribui com aquilo que pode dar. Essa é outra simbolização, é outro símbolo muito bonito desse triângulo, que representa também um plano, né? Um plano é sempre definido por 3 pontos. Quando nós juntamos esses 3 pontos, nós definimos um novo plano de conhecimento, um novo plano de abrangência, um novo plano de evolução para cada um de nós ou para cada um desses que trabalham coletivamente nesse processo. Está aí mais uma ideia bonita a respeito dessa estrutura trina da doutrina espírita. Esse triângulo que lembra a inter-relação entre os vértices, esse triângulo que aponta para o alto, lembrando evolução, esse triângulo que lembra a união dos vértices gerando elevação, trabalho em equipe, portanto, e esse triângulo que lembra a definição de um plano, um novo plano de crescimento, de evolução, a partir desse esforço conjunto de todos os vértices. Daí a ideia muito interessante dessa estrutura. E você? O que você percebeu além disso? O que você percebeu a respeito dessa organização da obra, dessas partes principais, essas subpartes? Deixa aí a sua contribuição e vamos juntos nos alçar a um novo plano de evolução, de conhecimento, a partir desse esforço coletivo. Bons estudos a todos e que Jesus nos inspire sempre. Muita paz.